Vamos falar de fofoca. Sempre quando a gente pensa em fofoca, não parece ser uma coisa muito, assim, ruim. Parece uma coisa divertida. Por mais que a gente saiba que existem fofocas e fofocas, existe a fofoca ruim, existe a fofoca boa. Será que existe fofoca boa? Lá em Provérbios 18, Provérbios 18, versículo 8, fala assim: as palavras de quem espalha histórias são iguarias saborosas. A fofoca, ela é boa, né, gente? Ela é saborosa. Por quê? Porque existem fofocas que podem acompanhar uma mentira? Existem. Mas por que é saborosa? Por que ela é saborosa? Tem uma versão que fala que é delicioso ouvir uma história. Aqui é Provérbios 18, 18. As palavras de quem espalha histórias são iguarias saborosas, que descem até o íntimo. Nós registramos a fofoca lá no íntimo, ela fica arraigada. Você pode pegar um texto que você precisa estudar para uma prova, você não lembrar de nada que você estudou durante horas. Mas se você ouvir uma fofoca, ela é registrada no seu íntimo, ou seja, lá no seu subconsciente. Uma fofoca que você ouviu quando era criança, você vai lembrar quando você está idoso. Porque ela é registrada no íntimo, porque é uma verdade. A fofoca, ela é uma verdade, então não parece ser errado. Não, eu só estou falando o que eu vi. Eu só estou contando o que eu escutei. Então, a Bíblia diz que a fofoca, quem espalha histórias, é algo delicioso, é algo saboroso. Você saber de algo que ninguém sabe ainda. A gente fica... eu preciso encontrar minha mãe para poder contar. Eu preciso ver meu irmão para falar. Eu preciso encontrar minha amiga para contar. Porque aqui em Provérbios fala que as histórias espalhadas, a fofoca, ela é deliciosa. E existe até, assim, memes falando... eu sou fofoqueiro, gente. Eu gosto de uma fofoca. Pior, hoje, nos nossos dias, a fofoca virou uma profissão, um meio de ganhar dinheiro. E Provérbios fala que é delicioso ouvir uma história que está espalhando. É gostoso a gente saber tanto é que a gente fica ansioso quando a gente sabe de uma bomba e não tem ninguém para contar. Mas a Bíblia diz também em Provérbios que a fofoca separa os melhores amigos. A fofoca, quem fica repetindo o assunto separa os melhores amigos. Lá em Provérbios 17, 9 fala: quem encobre a transgressão busca o amor, mas quem repete o assunto separa os melhores amigos. Encobrir a transgressão, aqui nós não estamos falando de ignorar o pecado. Não é ignorar o pecado. É proteger a pessoa de que aquilo cresça, de que aquilo aumente. E às vezes são coisas que a pessoa não teve culpa, ou às vezes ela teve culpa, mas quantas vezes você já errou? Quantas escolhas erradas que você teve? Você gostaria que todas as suas escolhas erradas virassem manchete, que as pessoas comentassem? Esses dias eu estava rolando o feed e vi uma notícia muito ruim. Só que não dava para saber quem eram as pessoas. Aí alguém no comentário falou assim: não é ninguém que eu conheço, então tá tudo bem. Tipo, não é na minha pele, então tá tudo bem. Deus não ama só você, Ele ama o mundo inteiro. E o amor dele é para o mundo inteiro. E nós somos portadores do amor de Deus na Terra. Nós carregamos o amor de Deus na Terra. E o amor de Deus, ele busca salvar, proteger, cuidar, curar, restaurar. E muitas vezes nós temos sido negligentes nisso. Porque também gostamos de uma fofoca. E a fofoca, ela é deliciosa. Fala que ela é registrada no íntimo do nosso ser. E se nos dá prazer, nós queremos dividir aquilo que é bom com os outros, não é?
Mas a palavra de Deus fala que a fofoca, o assunto que ele é repetidamente e espalhado, ele causa danos tão grandes que separam melhores amigos. Tem pessoas que fazem da fofoca a profissão. Ah, Fernanda, mas eu não sou nenhum Léo Dias, é só um comentário, uma insinuação, é só uma crítica, mas uma crítica repetida, várias vezes. Você tem uma crítica sobre alguém porque você sabe que é algo de verdade que aconteceu na vida daquela pessoa e você começa a repetir, a divulgar, você não vai ajudar a pessoa. E se você ouve aquela fofoca, ouvir também é gostoso ouvir fofoca. Você vai registrar no íntimo aquela fofoca. E fala que aquilo que é segredo só quando está dentro de você. A partir do momento que você verbaliza esse segredo, ele deixa de ser segredo. Porque você vai verbalizar para a pessoa que você mais confia. E essa pessoa que você mais confia, por mais que você seja uma pessoa maravilhosa, você não é o alecrim dourado da vida da pessoa. Ela tem alguém que ela confia. E ela vai contar para essa e vira uma fofoca. A fofoca, enquanto para quem espalha, para quem divulga, ela é algo delicioso, né? É algo bom, mas não é bom para quem é o alvo dessa fofoca. Mas eu posso dizer, se você é alguém que tem prazer em fazer fofoca, que você espalha, que você é um fofoqueiro de plantão, ganha dinheiro às custas da dor do outro, você é alguém ferido também e inseguro. Porque a pessoa, quando ela está plena em Deus, quando ela está cheia de Deus, ela consegue identificar uma fofoca e ela não espalha. Eu sei da história, eu conheço, eu poderia, mas eu não vou. Eu sei, eu poderia, mas eu não devo. Eu poderia, mas eu não vou me divertir às custas da dor da outra pessoa. Então, em João capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, a fofoca ela não ganha espaço para sermos portadores dela na nossa vida. Porque um assunto que é, uma história que é espalhada, espalhar é algo assim, né? O fogo espalha. Você contou para uma pessoa que você achou que não tinha nada demais, mas aquilo vai ficar grande. E aquilo vai afetar. E a fofoca, ela é gostosa, ela é deliciosa, ela é boa de se ouvir, boa de falar, porque é uma verdade dita. Às vezes tem gente que aumenta, porque fala que quem conta um ponto, aumenta um. Quem conta um... Peraí, vamos falar esse ditado direitinho. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É isso, né, goianos? Me ajude aí nos nossos ditados populares. Claro que quem vai espalhar uma fofoca vai ter algo dela ali naquela fofoca que ela vai contar. Sempre tem algo seu nas palavras que você diz. E o que a palavra de Deus nos orienta é termos palavras que curam, palavras de vida. Você poderia contar, sim, tudo que você sabe. Mas você pode decidir não contar. Você pode, sim, espalhar uma fofoca, contar uma verdade. Mas você não deve. Hoje eu queria trazer para vocês esse assunto da fofoca, porque em algum momento da vida, todos nós aqui já fofocamos alguma vez na vida. Ou será que sou só eu, gente? Será que sou só eu? Ou você também, em algum momento, já fez uma fofoca?
Eu não vou dizer 100% das vezes porque eu não estou no coração humano. Mas a fofoca, ela não traz benefício. Ela contamina o entendimento de quem ouve e de quem é o alvo daquela fofoca. Nós não podemos fazer de uma história uma ferramenta para ferir o nosso irmão. A minha mãe sempre me dava um conselho que eu levo para a vida. Existem pessoas que se tornam excelentes ouvintes, que você tem toda a confiança de desabafar, de falar. E tem gente que pega essa confiança rapidamente, chega num trabalho novo, num emprego novo, e se sente já íntimo das pessoas e começa a falar coisas. A falar o que pensa, a falar o que entende. Só que tem pessoas que ficam perto de você para ouvir o que você diz, para correr e contar pro outro. Minha mãe falava sempre isso para mim. Fernanda, cuidado. Porque minha mãe falava isso porque eu sempre fui muito sincera, assim, muito verdadeira. Quando eu vejo, às vezes, se é algo que acontece na hora, eu não tenho filtro, entende? E eu sou muito sincera, eu pego e eu falo o que eu penso. Vamos combinar aqui, gente? Quem é que pode falar tudo que passa na cabeça? Porque tem coisas terríveis que passam pela nossa cabeça. Tem tantos pensamentos intrusivos. A gente dá um nome hoje em dia de pensamentos intrusivos, né? Para não dizer pensamentos inenarráveis, que você não pode falar em voz alta. Que é algo que passa só dentro da sua cabeça. E tem coisas terríveis. Então, minha mãe sempre ficava falando, cuidado, filha. Porque às vezes tem gente que vem falar mal de alguém para você. Mas aquela pessoa, o objetivo dela é colher informações suas. Ela quer fazer amizade com alguém, mas ela vem falar mal desse alguém para você. E você é sincera. Quando você fala, a pessoa corre para a pessoa e conta. E desfaz os melhores amigos. Desfaz as melhores amizades. Tem pessoas que vêm falar mal de alguém para você, mas a intenção dela é ver o que você vai falar para ela correr e contar para outra pessoa. Quando ela vai contar o que você disse, ela não vai falar uma mentira, ela vai falar uma verdade. Realmente eu disse isso. Mas ela vai fazer amizade com a outra pessoa dizendo, você confia na Fernanda, mas ela disse isso. Aí a pessoa vem, realmente eu falei isso. Separa os melhores amigos. Tem gente que para conseguir uma porta aberta na vida dela, ela espalha o que ela sabe da outra pessoa para poder conseguir uma oportunidade. E o que ela espalha são verdades que ela viu, você falando que ela viu, que ela ouviu. Tem pessoas se dando muito bem dizendo, repetindo e espalhando histórias que são verdadeiras, mas que faz um estrago enorme na vida das pessoas. Tem gente que usa a verdade para mentir. E sabe quem é? Satanás. Ele é mestre. O diabo, ele é o pai da mentira. Mas ele usa verdades para nos enganar. E a fofoca é uma verdade que destrói os melhores amigos, que destrói relações importantes. E você, às vezes, foi o pivô de uma separação, o pivô de uma contenda. Foi você que começou com isso. Você fala, mas eu não falei nenhuma mentira. Mas existem verdades que eu sei que eu não devo falar. Se vai ser uma arma para destruir a vida de alguém. Não torçam as minhas palavras. Se é algo criminoso, se é algo, não é uma transgressão, porque fala que é a transgressão. O amor, ele encobre, ele protege ali aquela pessoa de não divulgar aquilo. Mas se é algo criminoso, polícia. Tá, gente? Não tô falando aqui de você, que não é fofoca você salvar a vida de alguém com uma informação. Pelo amor de Deus,
Não estou dizendo sobre isso, estou falando da fofoquinha inocente. Aquela que você acha que não é nada, mas é um pequeno comentário. Nas igrejas existem muita fofoca disfarçadas de oração. No mundo, na TV, as fofocas, elas estão disfarçadas de notícias. Na igreja de oração. Talvez você não sabe do que eu estou dizendo, mas às vezes na igreja fala assim, ó, gente, tem aqui um pedido de oração. Fulano tá passando por isso, por isso, por isso, por isso. Aí o irmãozinho chega e fala, ó, deixa eu te falar, eu preciso, você sabia? Eu vou te contar para nós orar. Isso é fofoca. Tem gente que você pede oração para ela fala, mas por que tá acontecendo? Não são todas as pessoas, tá, gente? Não generalize, por favor. Mas tem gente que quer saber mínimos detalhes. Porque aí eu vou chegar diante de Deus e vou ser específico. E aí chega alguém que essa pessoa confia muito, e fala assim, olha, sabe a irmãozinha lá? Ó, tá passando por uma barra. Aí eu, que é? Aí fala, não, mas eu vou contar para nós orar. E eu tomei uma decisão na minha vida, porque eu tenho muito prazer, muito, como é que fala? Eu gosto de orar pelos outros. Eu tenho prazer nisso. Quando Deus me acorda para orar por alguém, vocês não têm ideia. Eu acordo glorificando, muito feliz para orar. Eu oro na madrugada e eu não coloco o relógio para orar, para despertar para orar. É um acordar muito saudável, tá, gente? Tem nada a ver com cortisol alto. Eu acordo, oro e volto a dormir normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Eu não coloco um alarme. Mas as pessoas que eu oro por elas, a maioria, tipo 90%, eu não tenho ideia do que está acontecendo na vida dela, mas Deus me desperta para orar. Deus sabe o que a pessoa precisa. Eu não preciso de saber de todos os detalhes da sua vida para orar por você. Eu não preciso ter todas as informações para gastar tempo na presença de Deus, para clamar pela sua vida. Então, muitas fofocas no meio cristão são disfarçadas de oração. E Deus sabe todas as coisas antes dela chegar na nossa boca. Mas então para que eu vou orar se eu não sei o que é? Comunhão, gente. A melhor forma de você ter comunhão com seu irmão é orar por ele. Porque hoje o dia está tão corrido, os tempos estão tão corridos, que a gente não encontra com a igreja, com os nossos irmãos, como a gente gostaria que encontrasse. E na comunhão, a Bíblia diz lá no Salmo 133, fala sobre a comunhão. Fala que onde tem comunhão, ali Deus derrama bênção e vida. Então, quando você ora pelo seu irmão, você não precisa saber tudo da vida dele. Você não precisa. Você não precisa ter informações para orar por ele. Mas a oração que você faz com ele, Deus ordena bênção, Deus ordena vida. Porque quando você intercede pelo seu irmão, você está tendo uma atitude de comunhão. É maravilhoso. Eu tenho essa experiência há anos de orar pelos meus irmãos. E como é maravilhoso, é uma comunhão deliciosa. Só que nós não desfrutamos disso, porque às vezes nós achamos que para orar por alguém, você precisa saber o que está acontecendo na vida dela. E claro que nem sempre tudo é fofoca, também é aqui que eu tô falando, não é generalizando. Por favor, não vai achar que a irmãzinha que chegou querendo saber o que você tá passando, é que ela quer fofocar de você. Posso dizer que na maioria das vezes, quem é intercessor, quem vai orar, quase 100% das vezes tem interesse genuíno em você. Ama você genuinamente. Eu tô falando de gente usar a oração como uma forma de espalhar uma fofoca. Isso aí, gente, é uma pequena minoria. E na internet, as fofocas no mundo, eu dou o nome de notícias. E quantas pessoas têm sido destruídas? Quantas vidas têm sido feridas e machucadas por serem alvo de histórias repetidamente espalhadas?
Quantas relações destruídas? Eu soube esse dia estava vendo um vídeo, um pastor que ele caiu e a igreja disciplinou, caiu em pecado, tá, gente? A igreja disciplinou, a esposa perdoou, e aí a família inteira perdoou, e aí foi assim, um tempo muito difícil para esse pastor, e ele se recuperou, foi voltando e não caiu mais naquele pecado, e aí estava tudo estruturadinho. Só que aí, depois de assim, 1 ano se passou, 2 anos, passaram um tempo grande, aquilo que aconteceu com aquele pastor se espalhou. E a família dele foi destruída. O ministério dele foi destruído. Porque se espalhou como fofoca. A esposa não aguentou a pressão, a família não aguentou a pressão e uma família foi quebrada. Algo que já tinha sido tratado. Algo que já tinha sido superado pela família, pela igreja. Aí aquilo, depois de anos, foi o alvo de fofoca e se espalhou, porque era alguém conhecido. Algo que já tinha sido resolvido, porque foi alvo de fofoca, veio tudo à tona e quebrou e destruiu relações, destruiu ali por causa de algo que se espalhou. Às vezes você acha que um pequeno comentário seu, uma pequena crítica, nós já falamos sobre o poder que o pequeno tem. E Jesus nos convida a ser o amor dele em movimento, no movimento desse mundo, porque o mundo não para. O mundo está o tempo todo se movimentando, mas o amor de Deus também não para. Mas as mentiras de Satanás também não param, ele usa verdades para mentir. E a fofoca é uma grande verdade que traz mentiras, que cegam os olhos das pessoas e destrói famílias, destrói igrejas, destrói relações entre pai e filho, entre irmãos. Então, a gente precisa usar as nossas palavras para trazer vida para as pessoas, porque nós somos o amor de Deus em movimento, no movimento desse mundo. E o amor de Deus sempre vai ser em busca de salvar, resgatar, curar a alma humana. Porque Deus nunca vai usar o amor dele como arma para destruir uma vida. Como acusador, existe o inimigo das nossas almas. O amor de Deus. Diz que o amor perfeito, ele lança fora o medo, ele encobre multidão de pecados. Não é ignorar. O que é crime, o que é criminoso, é algo que tem que ser relatado no local certo, para a polícia. Que às vezes você espalha para a igreja inteira, espalha para o mundo inteiro, e para onde tem que espalhar, que é a polícia, para poder trazer a justiça para aquele assunto, você não fez nada. Você foi omisso. Muitas vezes o fofoqueiro, ele carrega verdades e como um meio de fazer justiça, mas não faz nada com relação à lei. Só faz com relação a espalhar essa informação e não resolve nem o problema do criminoso e nem o problema da vítima, que é o principal que tem que ser resolvido. A fofoca, por mais que seja deliciosa de falar e de ouvir, ela é registrada lá no seu íntimo. Você nunca vai esquecer. Está lá registrado, porque ela tem um poder de destruir pessoas. E você não pode usar uma informação como arma para ferir seu irmão. Sabe, aquele que espalha contenda é alguém que Deus vai tratar de uma forma muito dura. Porque aquele que espalha contenda, ele não só tem prazer de espalhar essa fofoca, mas esconder feridas e dores que ele tem próprio na alma. Porque uma pessoa insegura e ferida, ela não tem prazer em outra coisa. São poucas coisas que dão plenitude para a alma dela. Então, ficar nesse lugar de fofoca é um lugar que traz plenitude para a alma dela. Posso falar? É passageiro essa plenitude que você sente. Porque a plenitude que te dá segurança, que cura as suas feridas, para você parar de ser fofoqueiro,
você só encontra na presença de Jesus. Porque não tem nada na sua vida, na sua história, que Jesus não possa fazer. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, não vamos ser fofoqueiros. Não vamos usar a informação como arma para ferir os nossos irmãos. Vamos amar, não somente de palavras. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Não use a fofoca como meio, como desculpa para orar e para pedir oração. E nem use a fofoca como uma desculpa para dar, que eu estou dando uma notícia. Filtra. Comece a filtrar as informações que você tem. Você tem as informações? Você poderia, mas não vai. Você poderia, mas não deve. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoe todas as vezes que nós usamos verdades para espalhar fofocas. Ou às vezes para ouvir fofocas. Que o nosso prazer esteja no Senhor, não em fofocas, não em verdades que pode ferir o nosso irmão. Em nome de Jesus, nos dê força, nos dê discernimento, nos dê direção, para que a nossa vida possa ir de glória em glória. Não ficar presa e ficar travada, porque no caminho nós fofocamos, nós espalhamos repetidas vezes histórias que vai trazer um desequilíbrio na alma do nosso irmão. Cure nossas feridas, cure nossas dores, para que nós encontremos plenitude em Ti. Não precisamos buscar satisfação em espalhar uma verdade que vai destruir as relações dos nossos irmãos. Que nós possamos ser ponte, nós possamos ser o elo, nós possamos ser a cola, que possamos trazer comunhão e unidade para o corpo do Senhor na terra, que é a Tua igreja, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Gente, a live minha com a Lurdinha, lembra? Vai sair. Quinta-feira será às 19 horas, vai ser a live minha com a Lurdinha, minha amiga querida aqui do Instagram, que eu sempre tô falando. Algumas pessoas querem muito conhecer, vai conhecer na quinta-feira, às 19 horas. Eu vou avisando vocês, tá bom? Tchau, tchau. Cheiro.